O céu escurecia rapidamente enquanto Ana observava pela janela. Nuvens carregadas se acumulavam no horizonte, e o vento já começava a uivar entre as frestas da pequena casa de madeira. A primeira gota de chuva bateu contra o vidro, seguida por outra, e logo uma torrente intensa castigava o telhado. Ana suspirou, acariciando a barriga de 7 meses. A pequena vida dentro dela respondeu com um chute suave, como se quisesse confortá-la. Miguel, está ficando pior, ela chamou, virando-se para o marido que atirava roupas em uma mochila velha. Não dá para esperar passar? Miguel nem ergueu os olhos. Não tenho escolha, Ana. Se não for agora, vamos perder o pagamento. É o maior trabalho em meses. Ana mordeu o lábio. Sabia que estavam precisando do dinheiro, especialmente agora, com o bebê a caminho. As contas se acumulavam, e o pequeno salário que ganhava como costureira na vila, antes de entrar em repouso por recomendação médica, mal cobria as despesas básicas. Ainda assim, a ideia de ficar sozinha na fazenda isolada durante uma tempestade daquela magnitude a aterrorizava. Mas o rádio falou que vai ser a pior tempestade da década, ela tentou argumentar. Se as estradas alagarem, e se eu não for, como vamos pagar o parto? Miguel finalmente a encarou, os olhos duros, mas Ana reconheceu o medo por trás daquela dureza. Já discutimos isso, Ana. O Sr. Mendes está pagando o dobro para transportar aquele gado antes da chuva. É só hoje e amanhã. Volto antes do anoitecer de amanhã. O trovão estrondeou ao longe, fazendo a casa tremer. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Estavam a quase 20 quilômetros da cidade mais próxima, no meio de campos abertos, com apenas uma estrada de terra conectando-os ao resto do mundo. Uma estrada que, em dias de chuva forte, se transformava em um lamaçal intransponível. E se acontecer alguma coisa? A voz dela falhou. Se o bebê... Miguel suspirou, aproximando-se para tocar o rosto dela. Por um instante, seu semblante se suavizou. Faltam 2 semanas para a data prevista. Você vai ficar bem. Ele hesitou. Tem o trovão. Ele vai ficar de olho em você. Ana olhou pela janela, onde o cavalo negro pastava tranquilamente sob o abrigo da árvore grande próxima ao celeiro. Trovão era mais que um cavalo de trabalho. Era praticamente um membro da família. Miguel o havia criado desde potro, um animal inteligente que parecia entender cada palavra dita a ele. Um cavalo não pode chamar uma ambulância, Miguel, ela disse, tentando esconder o tremor na voz. Deixei o rádio carregado e o telefone via satélite tem bateria para 3 dias. Os vizinhos estão a menos de 2 quilômetros subindo a colina. Se precisar, pode mandar uma mensagem para a dona Zélia. Miguel fechou a mochila. Ana, eu não iria se não fosse absolutamente necessário. Ela sabia que era verdade. Desde que descobriram a gravidez, Miguel trabalhava dobrado, aceitando qualquer serviço para guardar dinheiro para o bebê. Haviam se mudado para aquela fazenda isolada justamente porque o aluguel era mais barato, permitindo economizar para o futuro. Mas o isolamento, que antes parecia um pequeno preço a pagar, agora se apresentava como uma ameaça opressora. Tudo bem, ela cedeu, engolindo o medo. Mas prometa que vai ter cuidado na estrada. Se ficar muito perigoso, pare em algum lugar. Não quero 2 motivos para me preocupar. Miguel a abraçou, com cuidado para não pressionar a barriga. Ana sentiu o cheiro familiar de suor e terra que emanava dele, o perfume de anos trabalhando sob o sol. Desejou poder convencê-lo a ficar, mas sabia que a necessidade falava mais alto. Vou voltar antes que você perceba. Ele murmurou contra seu cabelo. Deixei lenha suficiente perto do fogão, comida pronta na geladeira. Só precisa aquecer. E se a energia cair... Eu sei, tem as lamparinas e o gerador de emergência. Ela completou, afastando-se para olhá-lo nos olhos. Só, volta para mim. Para nós. Miguel beijou sua testa e caminhou para a porta. A chuva diminuíra momentaneamente, criando uma breve janela de oportunidade. Ana o observou pela janela enquanto ele corria até a caminhonete velha,
jogando a mochila no banco do passageiro. O motor roncou 2 vezes antes de pegar. Antes de partir, ele desceu do veículo por um momento, caminhou até Trovão e cochichou algo no ouvido do animal, acariciando seu pescoço. O cavalo relinchou suavemente como se respondesse. Ana não conseguia ouvir as palavras, mas conhecia o ritual. Miguel sempre pedia a Trovão que cuidasse dela quando precisava se ausentar. Era uma superstição que ele mantinha desde que se conheceram. Enquanto a caminhonete se afastava pelo caminho enlameado, Ana sentiu o bebê se mexer novamente. Apoiou a mão na barriga, sussurrando palavras de conforto que eram tanto para o bebê quanto para si mesma. Trovão permaneceu imóvel por alguns instantes, observando o veículo desaparecer na curva, antes de retornar ao abrigo. A tempestade retomou sua fúria poucos minutos depois. Ana afastou-se da janela e começou a preparar a casa para a noite que se aproximava. Verificou as lamparinas, certificou-se de que o gerador tinha combustível suficiente e colocou baldes estrategicamente posicionados nos pontos onde o telhado costumava vazar. Era uma rotina com a qual estava acostumada. As tempestades de primavera eram comuns naquela região, mas nunca antes havia enfrentado uma sozinha, e nunca antes carregando uma vida dentro de si. Quando a noite caiu por completo, a tempestade atingiu seu auge. Os trovões ecoavam tão próximos que Ana podia sentir a vibração em seus ossos. As luzes piscaram 1, 2, 3 vezes, antes de se apagarem definitivamente. Suspirando, ela acendeu a lamparina mais próxima e sentou-se na poltrona gasta da sala, abraçando o próprio corpo. O gerador de emergência ligou automaticamente, restaurando a energia apenas para os aparelhos essenciais: a geladeira, o rádio e algumas lâmpadas estratégicas. Ana sintonizou o rádio, esperando ouvir alguma atualização sobre a tempestade, mas só conseguiu estática. As linhas de comunicação provavelmente já haviam sido afetadas. Um relâmpago particularmente forte iluminou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. Ana estremeceu e olhou pela janela. No breve clarão, viu Trovão ainda sob a árvore grande, cabeça erguida, atento. Parecia vigilante, como se cumprisse a promessa feita a Miguel. Somos só nós agora, não é? Ela murmurou, acariciando a barriga. Mas vamos ficar bem. As horas se arrastaram. Ana tentou dormir, mas cada barulho a sobressaltava. O vento fazia a casa ranger, e a chuva impiedosa castigava o telhado sem parar. Por volta das 2 da manhã, um som diferente a despertou de um sono leve e inquieto. Não era o vento, nem a chuva, era um relincho, alto e insistente. Levantando-se com dificuldade, Ana caminhou até a janela. No clarão de um relâmpago, viu Trovão parado em frente à casa, encharcado, relinchando e batendo os cascos no chão lamacento. Parecia agitado, quase desesperado. "O que foi, garoto?" ela perguntou, mesmo sabendo que o cavalo não podia ouvi-la de dentro da casa. Trovão continuou relinchando, andando de um lado para o outro. Ana franziu o senho. Em 7 anos vivendo naquela fazenda, nunca vira Trovão se comportar daquela maneira. O cavalo era conhecido por sua calma, mesmo nas piores tempestades. Um mau pressentimento se apoderou dela. Pegando a lamparina, Ana caminhou com cuidado até a porta da frente. Hesitou por um instante antes de destrancar e abrir uma fresta. "Trovão?" chamou, a voz quase perdida no rugido do vento. O cavalo imediatamente virou-se para a porta, relinchando mais alto. Avançou alguns passos, depois recuou, como se a chamasse para segui-lo. Ana sentia o coração batendo forte contra as costelas. Algo estava errado, muito errado. Naquele exato momento, um ruído diferente chamou sua atenção. Um som de água corrente, alto demais para ser apenas a chuva. Virando a cabeça na direção do som, Ana sentiu o sangue gelar. No clarão do próximo relâmpago, viu uma enorme massa de água descendo a encosta atrás da casa. Uma enxurrada, ou pior, alimentada pela chuva incessante nas montanhas acima. E vinha diretamente na direção deles. "Meu Deus!" Ana sussurrou, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Trovão relinchou novamente,
a urgência em seu som agora perfeitamente clara. Ana não tinha tempo para pensar. A enxurrada chegaria em minutos, talvez segundos. Rapidamente, agarrou seu casaco, o telefone via satélite e uma pequena bolsa de emergência que mantinha pronta desde o início da gravidez. Mal teve tempo de calçar as botas antes de abrir a porta completamente e sair para o temporal. O vento quase a derrubou. A chuva era como agulhas contra sua pele e a lama sugava seus pés a cada passo. Mas Trovão estava lá, firme como uma rocha em meio ao caos. "Para onde, Trovão?" Ela gritou acima do uivo do vento. "Para onde vamos?" Como se entendesse perfeitamente, o cavalo se virou na direção da colina, o único caminho que os levaria para longe da enxurrada. Ana olhou para a casa que logo seria engolida pela água, para a caminhonete que não conseguiria atravessar a lama, e então para Trovão, sua única esperança de sobrevivência. Sem escolha, ela se aproximou do animal, que se abaixou instintivamente, facilitando que Ana montasse em seu dorso, mesmo com sua barriga avançada. Era como se ele soubesse exatamente o que precisava fazer. "Vamos, garoto", ela sussurrou, agarrando-se à crina molhada. "É só nós três agora." Trovão não precisou de mais incentivo. Com uma determinação que parecia quase humana, começou a subir a colina, afastando-se da casa e da enxurrada que já começava a engolir o jardim. Seus cascos encontravam firmeza onde Ana teria tropeçado, e seu instinto parecia guiá-lo através da escuridão impenetrável. Enquanto se afastavam, Ana olhou por cima do ombro uma última vez. No clarão de um relâmpago, viu a força da água atingindo a casa, derrubando a varanda como se fosse feita de palitos. Lágrimas se misturavam à chuva em seu rosto, mas não havia tempo para lamentar. A única coisa que importava agora era sobreviver, por ela e pelo bebê. Trovão seguia adiante, incansável, como se carregasse não apenas Ana, mas o peso de uma promessa feita a Miguel. Uma promessa que cumpriria a qualquer custo. A chuva não dava trégua enquanto Trovão avançava pela encosta enlameada. Ana se agarrava à crina molhada do animal com toda a força que conseguia reunir, seu corpo balançando desajeitadamente a cada passo. A escuridão era quase completa, interrompida apenas pelos clarões ocasionais dos relâmpagos que cortavam o céu, iluminando brevemente o caminho à frente. "Devagar, garoto", Ana murmurou contra o pescoço do cavalo, mais para se acalmar do que para orientá-lo. Trovão parecia saber exatamente para onde ir, escolhendo cuidadosamente cada passo na lama traiçoeira. A dor nas costas de Ana aumentava a cada solavanco. A barriga de 7 meses pesava, puxando-a para frente, dificultando o equilíbrio. Ela tentava se manter concentrada, respirando fundo entre as contrações de medo e desconforto. Em algum lugar na distância, ouviu o estrondo da enxurrada arrasando tudo em seu caminho, engolindo a pequena casa que ela e Miguel haviam transformado em lar nos últimos anos. Ali estavam todas as roupinhas que havia costurado para o bebê, as lembranças de família, o berço que Miguel passara semanas construindo. Um soluço escapou de sua garganta. Trovão relinchou suavemente, como se tentasse confortá-la, mantendo o ritmo constante da subida. "Para onde estamos indo?" Ana perguntou, mais para si mesma que para o cavalo. Subitamente, um tremor sacudiu o solo sob eles. Ana sentiu o corpo de Trovão tensionar-se. No próximo relâmpago, viu com horror que parte da encosta à frente havia cedido, criando uma pequena avalanche de lama que bloqueava o caminho. Trovão parou, avaliando a situação. Não. Ana gemeu, olhando em volta desesperadamente. Voltar não era uma opção. A enxurrada já tinha tomado o terreno abaixo. Seguir em frente parecia impossível. O cavalo bufou, recuando alguns passos. Ana sentiu-o preparar-se, os músculos tensionando sob ela. "Trovão, não!" Ela começou, mas era tarde demais. Com uma força surpreendente, Trovão disparou em direção ao deslizamento, não para tentar escalá-lo, mas contornando pela borda onde o terreno parecia mais firme. Foi uma manobra ousada.
E por um momento Ana pensou que cairiam, quando a terra começou a ceder sob os cascos do animal. Mas Trovão era ágil demais. Saltou no último segundo, aterrissando do outro lado do obstáculo, e continuou subindo sem perder o ritmo. Ana estava ofegante, o coração batendo descontroladamente. "Você é incrível", sussurrou, acariciando o pescoço do cavalo. Logo chegaram a um terreno mais elevado, onde a chuva continuava intensa, mas ao menos não havia o risco da enxurrada. Trovão finalmente diminuiu o passo, permitindo que ambos recuperassem o fôlego. Ana olhou para trás, para o vale agora parcialmente inundado. No breve clarão de um relâmpago, viu o que restava de sua casa, apenas partes do telhado visíveis acima da água revolta. Uma contração súbita fez Ana se dobrar sobre a barriga. Não era a primeira vez que sentia aquele tipo de dor nas últimas semanas. O médico havia dito que eram contrações de treinamento, normais no último trimestre. Mas esta parecia diferente, mais intensa. "Não agora", ela implorou, acariciando a barriga. "Por favor, espere só mais um pouco." Trovão continuava avançando em um ritmo mais controlado agora, com passos cuidadosos pelo caminho encharcado. Ana reconheceu a direção. Estavam seguindo para o norte, em direção à propriedade de Dona Zélia e seu marido, Sr. Antônio, os vizinhos mais próximos. Em uma boa manhã, a cavalo, levaria talvez 40 minutos para chegar lá. Mas naquela noite, com a tempestade e os obstáculos naturais, Ana tentou ligar o telefone via satélite que havia enfiado no bolso do casaco. A tela acendeu, dando-lhe um momento de esperança, mas não havia sinal. As antenas da região provavelmente haviam sido afetadas pela tempestade. "Só temos um ao outro agora, garoto", ela disse para Trovão, guardando o aparelho de volta no bolso. O cavalo respondeu com um leve movimento de cabeça, como se entendesse. À medida que avançavam pela colina, a chuva começou a diminuir ligeiramente. Não o suficiente para trazer conforto, mas Ana conseguia enxergar um pouco melhor o caminho à frente. O terreno tornara-se mais rochoso, menos lamacento, permitindo que Trovão mantivesse um ritmo mais seguro. Outra contração atingiu Ana, esta ainda mais forte que a anterior. Ela mordeu o lábio para não gritar, respirando profundamente até a dor passar. Quando conseguiu relaxar novamente, percebeu que o cavalo havia parado. "Está tudo bem." Ela tentou tranquilizá-lo, mas sua voz fraca não soava convincente nem para si mesma. Trovão virou a cabeça, olhando-a com aqueles olhos escuros que pareciam entender mais do que qualquer animal deveria. Lentamente, ele se moveu para o lado, em direção a um agrupamento de rochas que formava uma espécie de abrigo natural. "O que você está?" Ana começou, mas logo compreendeu a intenção do animal. O pequeno abrigo rochoso oferecia proteção contra o vento e a chuva, que agora caía mais horizontal devido às rajadas. Não era muito, mas considerando as circunstâncias, parecia um oásis. Trovão parou completamente, abaixando-se de modo que Ana pudesse desmontar com mais facilidade. "Você quer que eu descanse aqui?" ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Com cuidado, Ana deslizou do lombo do cavalo, seus pés afundando levemente na terra molhada. Suas pernas tremiam, tanto pelo esforço quanto pelo frio, mas ela conseguiu se mover para o abrigo das rochas. Era suficientemente grande para que ela se sentasse, usando a parede natural como apoio para as costas. Trovão permaneceu na entrada desse abrigo improvisado, seu corpo enorme bloqueando parte do vento. Ana tirou o casaco encharcado e verificou a pequena bolsa de emergência que havia trazido. Continha alguns itens básicos: uma lanterna pequena, que milagrosamente ainda funcionava, alguns curativos, um canivete, um cobertor fino de emergência desses metalizados que ocupam pouco espaço e uma barra de cereal que ela havia esquecido lá dentro. Outra contração veio, fazendo-a arquear as costas contra a rocha. Desta vez, notou um padrão. Elas estavam vindo em intervalos cada vez mais regulares. Não agora!
Gemeu, checando o relógio de pulso à prova d'água. Eram quase 4 da manhã. O céu não dava sinais de que amanheceria tão cedo. Trovão relinchou suavemente, aproximando o focinho dela. Ana acariciou-o, sentindo a textura dos pelos molhados sob sua palma. Acho que estamos com um problema, amigo, ela disse, tentando manter a voz calma. O bebê, acho que ele decidiu que não quer mais esperar. Como se entendesse a seriedade da situação, Trovão bufou, movendo-se inquieto. Ana desdobrou o cobertor de emergência, envolvendo-se nele. O material metalizado ajudava a reter o calor corporal, mas ela ainda tremia, tanto de frio quanto de medo. Precisamos chegar à casa da Dona Zélia, disse, mais para organizar os pensamentos do que esperando que o cavalo compreendesse. Mas não sei se consigo montar de novo, e não sei quanto tempo temos. Trovão se afastou alguns passos, olhando na direção em que estavam seguindo, depois voltou a olhar para ela. Repetiu o movimento 2 vezes, como se tentasse comunicar algo. Você quer ir buscar ajuda? Ana perguntou incrédula. O cavalo bufou novamente, batendo o casco no chão enlameado. Miguel sempre disse que você era o cavalo mais inteligente da região. Ela disse com um sorriso triste. Mas não sei. E se não conseguir encontrar o caminho de volta até mim? Uma nova contração, mais forte que as anteriores, a fez dobrar-se sobre a barriga. Quando a dor diminuiu, Ana percebeu que não tinha muitas opções. Ficar ali, sozinha, esperando que as contrações parassem, ou que alguém por milagre a encontrasse, não era viável. A tempestade havia diminuído um pouco, mas ainda continuava forte. E se o bebê realmente estivesse vindo? Ok, ela disse finalmente, a respiração entrecortada. Se conseguir trazer ajuda, faça isso. Mas tente não demorar muito, por favor. Trovão aproximou-se uma última vez, tocando o focinho levemente no rosto dela, num gesto quase humano de afeto. Depois, virou-se e partiu rapidamente, seus cascos produzindo um som ritmado que logo foi engolido pelo ruído da chuva. Ana observou o cavalo desaparecer na escuridão. Uma mistura de alívio e terror crescendo dentro dela. Estava completamente sozinha agora, abrigada entre rochas no meio da tempestade, possivelmente em trabalho de parto prematuro. Não fique com medo, sussurrou para sua barriga, sentindo o bebê se mexer em resposta. Trovão vai conseguir ajuda. Ele é especial, sempre foi. E nós somos fortes, não somos? Vamos ficar bem. Mas enquanto dizia essas palavras, Ana não conseguia afastar o pensamento de que havia enviado sua única companhia para longe. E se Trovão se perdesse? E se não encontrasse a fazenda de Dona Zélia? E se encontrasse, mas ninguém entendesse o que ele estava tentando comunicar? Outra contração a atingiu, e desta vez ela notou algo alarmante. Seu vestido estava úmido, e não apenas pela chuva. Sua bolsa havia rompido. Miguel, ela murmurou, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. Por favor, onde quer que você esteja, fique bem e volte para nós. No céu distante, um trovão respondeu, como se a natureza reconhecesse sua súplica. Ana se encolheu sob o cobertor de emergência, os olhos fixos na direção em que Trovão havia partido, contando os segundos entre uma contração e outra. O tempo agora era seu inimigo, e sua única esperança repousava nas patas de um cavalo que, naquele momento, corria determinado pela encosta, como se carregasse não apenas uma mensagem, mas o próprio destino de Ana e seu bebê ainda por nascer. A escuridão engolia tudo ao redor enquanto Trovão galopava. O cavalo negro movia-se com uma determinação que desafiava o temporal, seus cascos encontrando firmeza onde parecia impossível existir qualquer apoio seguro. A chuva, agora menos intensa, mas ainda persistente, escorria pelo seu pelo lustroso. Seus ouvidos estavam atentos, suas narinas dilatadas sentindo cada mudança no ar, cada curva do terreno. O animal conhecia bem aquela região. Durante anos, Miguel o havia levado em cavalgadas por todas as trilhas das redondezas, tornando-o familiar com cada elevação, cada riacho, cada atalho. Mesmo agora, com a paisagem transformada pela água e lama,
Trovão conseguia identificar pontos de referência que passariam despercebidos até para o mais experiente dos cavaleiros. Um relâmpago iluminou momentaneamente o caminho, revelando uma bifurcação à frente. Trovão não hesitou, tomando a trilha da esquerda, mais íngreme, porém mais direta. Sabia que a trilha da direita seria mais longa, contornando o monte. E tempo era algo que Ana não tinha. Enquanto isso, no abrigo entre as rochas, Ana lutava contra o próprio corpo. As contrações vinham agora em intervalos regulares de 7 minutos, cada uma mais forte que a anterior. Ela tentava lembrar-se das aulas de preparação para o parto, focando na respiração, tentando manter a calma. Mas era difícil aplicar aquelas técnicas quando se estava sozinha, molhada e com frio, em meio a uma tempestade. Só um pouco mais. Ela murmurava para si mesma, acariciando a barriga. Papai vai voltar e Trovão vai trazer ajuda. Só mais um pouquinho. Ana verificou novamente o telefone via satélite. O aparelho ainda ligava, a bateria resistindo, mas o sinal continuava inexistente. Suspirando, ela o guardou de volta no bolso, preservando a pouca energia que restava para uma emergência real, como se a situação atual já não fosse uma. Tentou ajustar-se melhor contra a parede rochosa, buscando uma posição que aliviasse a pressão em suas costas. A luz fraca da pequena lanterna criava sombras fantasmagóricas ao seu redor, aumentando sua sensação de isolamento. De vez em quando, ouvia sons distantes que não conseguia identificar. Seria algum animal noturno? Ou apenas o vento balançando árvores? Cada ruído desconhecido fazia seu coração acelerar. Numa tentativa de se distrair da dor e do medo, Ana começou a falar com o bebê. Contou sobre como ela e Miguel haviam se conhecido durante uma festa da colheita 7 anos atrás, como ele a havia conquistado com sua timidez sincera e seu respeito por ela. Falou sobre os planos que tinham feito para o futuro, a pequena padaria que sonhavam abrir na cidade quando tivessem economizado o suficiente. E tem o Trovão, que vai ser seu amigo, ela disse, sorrindo através das lágrimas. Ele está indo buscar ajuda agora. Você vai ver, ele é o cavalo mais incrível do mundo. Uma contração particularmente forte a interrompeu, arrancando um gemido de seus lábios. Quando a dor diminuiu, Ana percebeu que os intervalos estavam encurtando. O que antes eram 7 minutos agora parecia estar se aproximando de 5. Por favor, não agora, ela implorou. Só mais um pouco. A chuva continuava caindo lá fora, embora com menor intensidade. O vento diminuíra, e o som dos trovões tornara-se mais distante, indicando que a tempestade começava a se afastar. Mas isso não trazia muito conforto para Ana. A escuridão da noite ainda era quase absoluta, e o amanhecer parecia estar a uma eternidade de distância. No horizonte, Trovão avistou finalmente o que procurava. Luzes fracas, amareladas, indicando a presença da casa de Dona Zélia e Senhor Antônio. Aumentou seu ritmo, sentindo o segundo fôlego que vem quando a meta está próxima. O terreno à frente era traiçoeiro, coberto por lama e pequenos riachos formados pela chuva, mas o cavalo os atravessava com destreza adquirida em anos de trabalho no campo. Logo a casa tornou-se visível, uma construção sólida, maior e mais estruturada que a casa de Ana e Miguel, com um amplo celeiro ao lado. Estava toda fechada, as janelas protegidas contra a tempestade, mas havia luz saindo por entre as frestas das cortinas. Alguém estava acordado. Aproximando-se, Trovão foi direto para a porta principal e começou a relinchar alto, batendo os cascos repetidamente contra o chão de pedra do pequeno pátio. No interior da casa, Dona Zélia, uma senhora robusta de 60 anos, estava na cozinha preparando café. Não conseguira dormir com a tempestade e decidira levantar-se mais cedo para preparar o desjejum para o marido, que logo precisaria sair para verificar os danos à propriedade. Foi a primeira a ouvir os relinchos. Antônio, ela chamou, caminhando rapidamente até a sala. Antônio, tem um cavalo lá fora. Senhor Antônio, que estava verificando as janelas para certificar-se de que não haviam sido danificadas pela chuva, franziu o senho. A essa hora?
Deve ter se soltado de algum pasto com a tempestade. Não, Antônio. Ele está batendo na porta, parece que quer entrar. O homem pegou uma lamparina mais potente e caminhou até a porta, hesitando antes de abri-la. Os relinchos tornaram-se mais insistentes, quase desesperados. Cuidado, advertiu Dona Zélia. Pega pela apreensão do marido. Senhor Antônio abriu a porta apenas uma fresta, levantando a lamparina para iluminar o visitante inusitado. Imediatamente reconheceu o cavalo negro. É o Trovão, o cavalo do Miguel. Abriu mais a porta, permitindo que a luz iluminasse melhor o animal. Trovão estava encharcado, lama cobrindo suas patas até acima dos joelhos. Seus olhos estavam arregalados e ele respirava pesadamente, mostrando sinais de exaustão. Meu Deus, o que aconteceu? Dona Zélia perguntou, aproximando-se da porta. Onde está Miguel? E Ana? Como se entendesse as perguntas, Trovão relinchou novamente, movimentando-se agitado, virando-se para mostrar que não havia ninguém montado nele, depois olhando na direção de onde viera. Sr. Antônio olhou para a esposa, uma súbita compreensão estampada em seu rosto. Algo aconteceu. Ele veio buscar ajuda. Mas onde está Ana? A pobrezinha estava tão avançada na gravidez. Deve estar em algum lugar lá fora. Sr. Antônio disse, já fechando o casaco. Rápido, me ajude a preparar o jipe. Se a enxurrada atingiu a parte baixa do vale, a casa deles pode ter sido afetada. Dona Zélia correu para dentro, pegando cobertores secos, uma caixa de primeiros socorros e algumas garrafas de água. Sr. Antônio pegou a chave do veículo todo-terreno que mantinham para emergências, uma espingarda para proteção e rapidamente verificou se o tanque estava cheio. Como vamos achá-la nessa escuridão? Dona Zélia perguntou, a voz trêmula de preocupação enquanto carregava os suprimentos para o veículo. Sr. Antônio olhou para Trovão, que permanecia na porta, impaciente. Ele vai nos mostrar o caminho. Enquanto o casal se preparava, no abrigo rochoso Ana enfrentava uma situação cada vez mais crítica. As contrações agora vinham a cada 4 minutos, intensas o suficiente para arrancar gritos que ela tentava abafar, temendo atrair algum predador. A lanterna começava a falhar, sua bateria enfraquecendo gradualmente. Por favor, volte logo, Ana sussurrava, sem saber se falava com Trovão, com Miguel ou com ambos. Ela estava exausta, a adrenalina inicial se convertendo em um cansaço profundo que tornava cada movimento um esforço tremendo. O frio penetrava seus ossos, mesmo com o cobertor de emergência, e o temor de que algo pudesse dar errado com o bebê era um peso constante em seu peito. Tomando uma decisão, Ana tirou a camisola molhada e a colocou sob si mesma, preparando-se para o que parecia inevitável. Se o bebê realmente estivesse vindo, ela precisaria estar pronta. Nós podemos fazer isso, ela disse determinada. Somos fortes, não somos? Mamãe vai cuidar de você. No céu, o negro absoluto começava a dar lugar a um tom levemente azulado. Os primeiros sinais do amanhecer que ainda demoraria para chegar completamente. Mas aquela luz fraca era um lembrete de que nada dura para sempre, nem mesmo a mais longa das noites. De repente, Ana ouviu um som distante. No início, pensou ser apenas mais um trovão afastando-se, mas algo nele era diferente. Era mais mecânico, mais constante. Um motor. Trovão conseguiu. Ela sussurrou, um sorriso de alívio iluminando seu rosto cansado. Mas seu alívio foi momentâneo. Uma contração, a mais forte até então, a atingiu como uma onda, fazendo-a se curvar para a frente. Quando conseguiu respirar novamente, sentiu uma pressão diferente, uma sensação de que seu corpo estava prestes a expulsar algo. O bebê estava vindo, ajuda ou não. No mesmo instante, o jipe de Sr. Antônio e Dona Zélia avançava cautelosamente pelo terreno irregular, com Trovão guiando o caminho alguns metros à frente. O animal, apesar do cansaço evidente, mantinha um ritmo constante, olhando para trás ocasionalmente para certificar-se de que o veículo o seguia. Nunca vi nada assim em toda a minha vida, comentou Dona Zélia, agarrando-se ao painel enquanto o jipe balançava sobre as pedras. Esse cavalo sempre foi especial. Sr. Antônio respondeu.
os olhos fixos no caminho precariamente iluminado pelos faróis. Miguel o criou desde potro. Dizem que cavalos assim formam um vínculo quase humano com seus donos. Espero que a Ana esteja bem. Nessa tempestade, com aquela barriga? Vamos encontrá-la, Sr. Antônio afirmou, acelerando cuidadosamente quando o trovão aumentou o ritmo à frente. O cavalo sabia que não havia tempo a perder. Podia sentir a urgência no ar, como os animais frequentemente sentem a aproximação de momentos decisivos. E de alguma forma inexplicável, sabia que Ana precisava dele agora mais do que nunca. Com um relincho determinado, Trovão saltou sobre um pequeno riacho, tomando o caminho de volta ao abrigo entre as rochas, onde uma nova vida lutava para vir ao mundo em meio à tempestade que finalmente começava a se dissipar. Ana mal conseguia respirar entre as contrações que agora vinham em ondas quase ininterruptas. O suor escorria por seu rosto, misturando-se às lágrimas de dor e medo. Seus dedos agarravam-se às pedras ao seu redor, buscando alguma firmeza enquanto seu corpo inteiro parecia querer se partir ao meio. Por favor, ela gemeu, sem saber ao certo a quem dirigia sua súplica. A Deus, a Miguel, ao próprio bebê. Por favor, espere só mais um pouco. Mas seu corpo tinha outros planos. A pressão em seu baixo ventre era insuportável, e Ana sentiu o instinto primordial tomando conta. Seu corpo queria empurrar, expulsar aquela vida que crescera dentro dela durante os últimos 7 meses. Ainda não. Ela choramingou, tentando se concentrar na respiração como aprendera nas aulas de parto. É cedo demais. O som do motor estava ficando mais próximo. Ana tentou gritar, chamar por ajuda, mas tudo o que conseguiu foi um gemido abafado enquanto outra contração a dominava. A lanterna, agora quase sem bateria, projetava apenas um feixe tênue de luz, iluminando precariamente o pequeno espaço rochoso. Do lado de fora, Trovão tinha chegado ao local do abrigo e relinchou alto, batendo os cascos no chão enlameado com força, como se anunciasse sua volta. O jipe de Sr. Antônio parou logo atrás, os faróis iluminando a área ao redor. Onde ela está? Dona Zélia perguntou, descendo do veículo com um cobertor grosso nos braços, olhando em todas as direções. Trovão relinchou novamente, aproximando-se da formação rochosa e enfiando a cabeça no pequeno espaço que servia de entrada. Sr. Antônio pegou uma lanterna potente e seguiu o animal. Ana, chamou ele, apontando o feixe de luz para dentro do abrigo. Ana, você está aí? Um gemido de dor foi a única resposta que recebeu. Sr. Antônio avançou cuidadosamente, abaixando-se para entrar no espaço estreito entre as rochas. A visão que o aguardava fez seu sangue gelar. Ana estava encostada contra a parede de pedra, pálida e tremendo, as pernas abertas e o vestido arregaçado, já em trabalho de parto avançado. Meu Deus! Ele sussurrou, virando-se para chamar a esposa. Zélia, venha rápido, o bebê está nascendo. Dona Zélia não demorou a aparecer, empurrando o marido para o lado e ajoelhando-se em frente a Ana. Seus olhos experientes avaliaram rapidamente a situação. Querida, há quanto tempo começaram as contrações? Perguntou ela, sua voz calma em contraste com o pânico que Ana sentia. Não sei ao certo. Ana conseguiu dizer entre respirações ofegantes. Algumas horas. Estão vindo muito rápido agora. Dona Zélia assentiu, colocando o cobertor sobre as pernas de Ana para dar-lhe alguma privacidade e calor. Voltou-se brevemente para o marido. Antônio, vá ao jipe e traga a caixa de primeiros socorros, todas as toalhas limpas que trouxemos, e água. Rápido. O homem obedeceu imediatamente, saindo do abrigo. Dona Zélia voltou sua atenção para Ana, afastando delicadamente o cobertor de emergência metalizado para verificar o progresso do parto. Oh, minha querida, disse ela com um suspiro. Seu bebê está com pressa mesmo. Já consigo ver a cabecinha. Ana deixou escapar um soluço que era tanto de medo quanto de alívio. Não estava mais sozinha, mas ainda havia tanto que podia dar errado. O bebê era prematuro, estavam no meio do nada, sem equipamentos médicos adequados.
Miguel, ela chamou, sentindo outra contração se aproximando. Ele não sabe. Ele precisava trabalhar. A tempestade. Shh! Não se preocupe com isso agora. Dona Zélia a acalmou, segurando sua mão. Vamos nos concentrar em trazer esse bebê ao mundo. Depois cuidamos do resto. Senhor Antônio retornou com os suprimentos, entregando-os à esposa antes de recuar para a entrada do abrigo, claramente desconfortável com a situação íntima. Lá fora, Trovão permanecia vigilante, os ouvidos atentos a cada som vindo do abrigo, as narinas dilatadas captando o cheiro de sangue e fluidos que anunciavam o nascimento iminente. Na próxima contração você vai empurrar com toda a força que tiver. Dona Zélia instruiu, posicionando toalhas limpas sob Ana. Entendeu, querida? Empurre como se sua vida dependesse disso. Ana assentiu debilmente, reunindo o pouco de energia que ainda possuía. Quando a contração veio, ela empurrou, mordendo o lábio para não gritar de dor. Dona Zélia a encorajava, contando os segundos, orientando-a a respirar entre os esforços. Isso mesmo, muito bem. A cabeça está quase saindo. Mais um pouco. Do lado de fora, Sr. Antônio andava de um lado para o outro, passando ocasionalmente a mão pela crina de Trovão, como se o animal também precisasse de conforto. Não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento sentiu necessidade de expressar o que estava em sua mente. Você salvou a vida dela, sabia? Disse ele ao cavalo, que o observava com aqueles olhos escuros e inteligentes. Se não tivesse vindo nos buscar? Trovão relinchou suavemente, como se entendesse. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a aparecer, pintando o céu de tons rosados e alaranjados. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo lavado pela chuva, brilhante e renovado. Miguel vai ficar orgulhoso. Senhor, Antônio continuou, falando mais para si mesmo do que para o cavalo. Quando ele souber o que você fez. Dentro do abrigo, o drama da vida alcançava seu ápice. Com um último e poderoso esforço, Ana empurrou, sentindo algo deslizar para fora de seu corpo. Um momento de silêncio opressivo seguiu-se, rompido subitamente pelo choro fraco, mas decidido, de um recém-nascido. É um menino, exclamou Dona Zélia, lágrimas nos olhos enquanto limpava rapidamente o bebê com uma das toalhas. Um lindo menino. Ana ergueu-se ligeiramente, estendendo os braços trêmulos. Deixe-me vê-lo, por favor. Dona Zélia colocou o pequeno embrulho nos braços da mãe. O bebê, apesar de prematuro, parecia surpreendentemente saudável. Pequeno, com a pele ainda avermelhada, mas respirando bem, com olhos que se abriam e fechavam, tentando ajustar-se à luz do novo mundo. Olá, Ana sussurrou, tocando o rostinho delicado com a ponta dos dedos. Eu sou sua mãe. Você chegou mais cedo do que esperávamos, sabia? Uma emoção avassaladora a invadiu. Amor, alívio, medo, gratidão, tudo misturado em um turbilhão que a fez chorar abertamente. Dona Zélia continuava trabalhando, cuidando da placenta, verificando se Ana não estava sangrando demais, mas permitiu esse momento entre mãe e filho. Como vai chamá-lo? Perguntou gentilmente, quando os soluços de Ana diminuíram. Ana olhou para o bebê em seus braços, depois ergueu os olhos para a entrada do abrigo, onde podia ver o focinho de Trovão espiando para dentro. Gabriel, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. Seu nome é Gabriel. Dona Zélia sorriu, assentindo. Um belo nome. Significa força de Deus, sabia? Ele é forte, Ana confirmou, acariciando os poucos fios de cabelo escuro na cabeça do bebê. Como o pai dele, e como Trovão. Ao ouvir seu nome, o cavalo relinchou baixinho, como se aprovasse a escolha. Sr. Antônio aproximou-se da entrada, ainda mantendo uma distância respeitosa. Precisamos levá-los para o hospital assim que possível, disse ele. O bebê é prematuro, precisa ser examinado por um médico. Dona Zélia concordou. Sim, mas temos que ter cuidado com o transporte. Ana acabou de dar à luz, não pode ser movida bruscamente. Trabalhando juntos, eles improvisaram uma maca com o cobertor grosso,
transformando-o em uma espécie de rede para carregar Ana e o bebê até o jipe. Senhor Antônio foi na frente, abrindo caminho, enquanto Dona Zélia segurava o recém-nascido. Ana, ainda fraca, mas consciente, agarrou-se à maca improvisada, seu olhar buscando automaticamente Trovão, que os seguia de perto. "Espere", ela pediu, quando já estavam prestes a colocá-la no veículo. "Trovão, não podemos deixá-lo aqui." Senhor Antônio franziu a testa. "Ana, não podemos levar um cavalo ao hospital." "Eu sei, mas ele salvou nossas vidas." Ela estendeu a mão, que Trovão imediatamente aproximou-se para cheirar. "Sem ele, eu e Gabriel teríamos..." Não foi preciso completar a frase. Senhor Antônio suspirou, olhando para o cavalo exausto, depois para o caminho lamacento que teriam que percorrer. "Certo", decidiu finalmente. "Vou amarrá-lo ao jipe com uma corda longa o suficiente para ele nos seguir sem se ferir, em caso de precisarmos parar bruscamente. Quando chegarmos à estrada principal, ligarei para o Pedro da fazenda vizinha vir buscá-lo." Ana assentiu, satisfeita. Enquanto a colocavam cuidadosamente no banco traseiro do jipe, com Dona Zélia ao seu lado segurando Gabriel, ela manteve os olhos fixos em Trovão. "Obrigada", murmurou, sabendo que o animal não podia entender suas palavras, mas sentindo a necessidade de dizer mesmo assim: "Obrigada por tudo." O motor do jipe ganhou vida, e o pequeno grupo começou sua jornada para fora daquele cenário de devastação e milagre. Atrás deles, Trovão seguia a passo, a cabeça erguida apesar do cansaço, como se entendesse a importância de sua missão contínua. No horizonte, o sol nascente banhava a paisagem com luz dourada, secando as poças, fazendo a lama brilhar. Uma manhã de renovação após a tempestade, tanto literal quanto metaforicamente. E enquanto seguiam em direção à cidade, Ana olhou para o pequeno Gabriel adormecido nos braços de Dona Zélia, depois para Trovão através da janela traseira do jipe, e sentiu pela primeira vez desde que a tempestade começara que tudo realmente ficaria bem. A viagem para o hospital foi lenta e desconfortável. Cada solavanco do jipe sobre o terreno irregular fazia Ana gemer baixinho, enquanto tentava proteger Gabriel, agora adormecido em seus braços. Dona Zélia mantinha um braço firme ao redor dos ombros da jovem mãe, estabilizando-a o máximo possível. Senhor Antônio dirigia com extrema cautela, seus olhos constantemente divididos entre a estrada à frente e o retrovisor, onde podia ver Trovão os seguindo fielmente. O cavalo exibia sinais evidentes de exaustão, mas mantinha o ritmo, recusando-se a ficar para trás. "Quase chegando na estrada principal", anunciou o Sr. Antônio, depois de quase 1 hora de percurso. "Ali teremos asfalto, será mais confortável." Ana apenas assentiu, seu corpo dolorido demais para responder verbalmente. Seus pensamentos estavam divididos entre a pequena criatura em seus braços e Miguel. Onde ele estaria agora? Será que estava seguro? Será que já sabia da destruição de sua casa, do nascimento prematuro de seu filho? Quando finalmente alcançaram a estrada asfaltada, Sr. Antônio parou o jipe. Conforme prometido, pegou o telefone via satélite, que, diferentemente do aparelho de Ana, tinha sinal, e ligou para Pedro, um amigo que morava em uma fazenda próxima. "Pedro, é o Antônio. Preciso de um favor urgente." "Sim, estamos bem, mas o Miguel e a Ana não..." Ele fez uma pausa, ouvindo a resposta do outro lado. "Então você já sabe da enchente?" "Sim, a casa deles foi levada." "Não, graças a Deus ela está viva. Na verdade, estou levando-a para o hospital agora mesmo. O bebê nasceu durante a tempestade." Houve outra pausa. Ana observava o rosto de Sr. Antônio, tentando decifrar o que Pedro estava dizendo. "O Miguel? Não sei. Esperava que você tivesse notícias dele." Sr. Antônio franziu a testa. "Entendo. Bem, o motivo da minha ligação é outro. Estou com o cavalo deles, o Trovão. Ele foi quem salvou Ana. Veio até nossa casa buscar ajuda, se acredita nisso. Pode vir buscá-lo no entroncamento da estrada estadual? Ele está exausto." O alívio no rosto de Sr. Antônio foi visível quando Pedro concordou em vir buscar Trovão.
Ele desligou o telefone e voltou-se para Ana. Pedro não tem notícias do Miguel, mas disse que a estrada para a fazenda do Sr. Mendes está interditada devido a um deslizamento. É provável que ele tenha ficado ilhado por lá. Ana fechou os olhos, tentando conter o temor. Miguel estava vivo. Tinha que estar. Mas a incerteza era uma dor quase física. O importante é que você e o bebê recebam atendimento médico agora, continuou o Sr. Antônio. Pedro virá buscar Trovão em meia hora. Vamos alimentá-lo e dar água antes de seguirmos. Era a decisão mais sensata. O cavalo precisava se recuperar, e Pedro tinha um trailer apropriado para transportá-lo. Enquanto o Sr. Antônio dava água ao animal usando um balde que levavam no jipe, Ana observava pela janela, agradecida pela devoção de Trovão. Mesmo agora, ele recusava-se a abandoná-los. Seus olhos escuros frequentemente buscando o jipe, como se para certificar-se de que Ana e Gabriel ainda estavam ali. Ele é realmente especial, comentou Dona Zélia, seguindo o olhar de Ana. Nunca vi um animal agir assim. É como se entendesse tudo. Ele entende, Ana respondeu suavemente. Miguel sempre disse que Trovão era mais inteligente que muita gente que conhecemos. Gabriel escolheu aquele momento para despertar, seu pequeno rosto contorcendo-se antes de soltar um choro fraco, mas determinado. Ana imediatamente ajustou-o em seus braços, tentando acalmá-lo. Deve estar com fome, Dona Zélia observou. Precisamos chegar logo ao hospital. Cerca de 20 minutos depois, uma caminhonete com trailer apareceu na estrada. Pedro, um homem de meia idade com um rosto curtido pelo sol, desceu rapidamente correndo para o jipe. Ana! Exclamou ele, ao vê-la no banco traseiro com o bebê. Graças a Deus vocês estão bem. Quando ouvi sobre a enchente, temi o pior. Ela forçou um pequeno sorriso. Graças a Trovão, estamos vivos. Pedro voltou-se para o cavalo, que Sr. Antônio ainda segurava pela corda. Então este herói aqui precisa de transporte, é isso? Ele parece exausto, coitado. Mas ainda não quer se afastar do jipe, observou o Sr. Antônio, indicando como Trovão resistia a ser guiado para longe, seus olhos constantemente voltando-se para Ana e o bebê. Pedro coçou a cabeça, pensativo. Tenho uma ideia. Vamos deixar que ele nos veja colocando Ana no hospital antes de levá-lo. Assim foi feito. O pequeno comboio, o jipe à frente, a caminhonete com o trailer vazio atrás, seguiu em direção à cidade. Trovão, amarrado ao jipe, parecia mais tranquilo sabendo que todos estavam juntos. Quando finalmente chegaram ao hospital, uma pequena aglomeração já os aguardava. Alguém, provavelmente Pedro durante o trajeto, havia ligado avisando da situação e uma equipe médica estava pronta com uma maca e incubadora portátil. Graças a Deus vocês chegaram, exclamou a doutora Lúcia, que havia acompanhado a gravidez de Ana desde o início. Estávamos preocupados. Como está o bebê? Enquanto Ana era transferida cuidadosamente para a maca e Gabriel era examinado rapidamente pela pediatra presente, Trovão permaneceu imóvel, observando tudo com uma atenção que surpreendia até os médicos. Esse cavalo, ele está realmente observando o procedimento? Perguntou um dos enfermeiros incrédulo. Ele salvou a vida deles, explicou o Sr. Antônio. Sem ele, nem saberíamos que Ana estava em perigo. A doutora Lúcia, que já havia terminado a avaliação preliminar, aproximou-se de Trovão com uma mistura de admiração e curiosidade científica. Incrível, murmurou ela. Ana sempre dizia que este cavalo era especial, mas nunca imaginei. Ana, da maca, chamou fracamente. Trovão. O cavalo imediatamente virou a cabeça em sua direção. Está tudo bem agora. Você pode ir descansar. Você conseguiu. Como se entendesse cada palavra, Trovão relinchou suavemente. Depois abaixou a cabeça em um gesto que pareceu quase uma reverência. Foi só então que permitiu que Pedro o guiasse para o trailer, sem mais resistência. Vou cuidar bem dele até Miguel aparecer, prometeu Pedro, enquanto Ana era levada para dentro do hospital. Ele merece o melhor tratamento depois do que fez. As horas seguintes passaram em um borrão para Ana. Exames, medicamentos, a instalação de um soro intravenoso para reidratá-la.
Gabriel foi levado para a UTI neonatal, um procedimento padrão para prematuros, explicou a doutora Lúcia, mas os primeiros resultados eram promissores. Apesar de ter nascido com quase 2 meses de antecedência, o bebê era surpreendentemente forte e saudável. Ele tem uma vontade de viver impressionante, comentou a médica, depois de trazer as atualizações sobre a condição do bebê. Como você? Ana sorriu fracamente. Cada célula de seu corpo doía e a exaustão ameaçava engoli-la, mas sob tudo isso havia uma sensação de paz. Eles haviam sobrevivido. E ainda mais importante, Gabriel estava bem. Alguma notícia de Miguel? Perguntou ela, pela 100ª vez desde que chegara ao hospital. A doutora Lúcia balançou a cabeça. Ainda não, mas as equipes de resgate estão trabalhando para reabrir as estradas bloqueadas pelo deslizamento. É só uma questão de tempo. Ana assentiu, lutando contra as lágrimas. Não podia permitir-se pensar no pior. Miguel era forte, inteligente, cuidadoso. Ele estaria bem. Você precisa descansar agora, insistiu a médica, ajustando o travesseiro de Ana. Seu corpo passou por um trauma imenso. Dormir é a melhor coisa que pode fazer. Mas mesmo depois que a doutora Lúcia saiu, Ana não conseguiu fechar os olhos. Toda vez que tentava, via flashes da casa sendo engolida pela água. Sentia novamente o terror da noite na tempestade. Revivia o olhar de desespero de Miguel ao partir. Um toque suave na porta a trouxe de volta à realidade. Era uma enfermeira, trazendo um pequeno rádio portátil. Pensei que você gostaria de ouvir as notícias, disse ela gentilmente. Estão falando da tempestade e das operações de resgate. Ana aceitou o aparelho com gratidão. Por algumas horas, ela alternava entre cochilos inquietos e escutar atentamente o rádio, esperando por qualquer menção à fazenda Mendes ou a Miguel. Foi quase no final da tarde que a notícia chegou. A estrada para a fazenda Mendes havia sido finalmente liberada, e os trabalhadores que haviam ficado ilhados estavam sendo evacuados. Não havia informações específicas sobre Miguel, mas ao menos a esperança ganhava força. Pouco depois, a doutora Lúcia entrou novamente no quarto, desta vez empurrando uma incubadora portátil. Alguém quer ver a mamãe, anunciou ela, sorrindo. Ana ergueu-se imediatamente, ignorando a dor. Gabriel estava dentro da incubadora, pequeno e frágil, mas seus olhos estavam abertos, observando o mundo com uma curiosidade silenciosa. Ele está bem mesmo? Perguntou Ana, tocando o vidro da incubadora com os dedos trêmulos. Surpreendentemente bem. Os pulmões estão funcionando adequadamente, considerando a prematuridade, e ele está respondendo bem a todos os estímulos. Ainda precisará ficar na incubadora por algum tempo, mas tenho boas expectativas. Ana não conseguiu conter as lágrimas desta vez. De alegria, de alívio, de exaustão, talvez um pouco de tudo. E foi assim, com os olhos embaçados pelas lágrimas, que ela não percebeu imediatamente a figura parada à porta do quarto. Foi apenas quando ouviu a voz, aquela voz que temia nunca mais ouvir, que ela ergueu o olhar. Ana! Miguel estava ali, encharcado, coberto de lama, com arranhões no rosto e os olhos vermelhos de quem passou horas sem dormir. Mas estava vivo, e olhava para ela e para a incubadora com uma expressão de assombro tão profundo que parecia transcender palavras. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado naquele quadro perfeito. Ana na cama do hospital, a incubadora com Gabriel ao seu lado e Miguel na porta, em estado de choque. A doutora Lúcia, percebendo a intensidade do momento, discretamente recuou para o corredor, fechando suavemente a porta atrás de si. Miguel. Ana finalmente conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Você está vivo. Ele avançou com passos incertos, como se temesse que tudo não passasse de uma alucinação causada pelo cansaço. Seus olhos alternavam entre o rosto de Ana e a pequena figura na incubadora. O bebê, ele começou, a voz rouca de emoção. Mas ainda faltavam semanas. A tempestade mudou os planos de todo mundo. Ana respondeu, tentando sorrir através das lágrimas. Inclusive do nosso filho.
Miguel chegou ao lado da cama, caindo de joelhos. Suas mãos trêmulas tocaram primeiro o rosto de Ana, depois o vidro da incubadora. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto sujo de lama. Quando vi nossa casa, ele engasgou, incapaz de completar a frase. Achei que tinha perdido vocês dois. Ana estendeu a mão, tocando o rosto dele, sentindo a barba por fazer, os arranhões, a textura áspera da pele que passara horas exposta aos elementos. Quase perdeu. Ela admitiu suavemente. Se não fosse por Trovão. Miguel ergueu os olhos, confusão misturada ao alívio. Trovão? O que ele... Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Havia tanto para contar e nem sabia por onde começar. A enxurrada, a fuga nas costas de Trovão, o abrigo entre as rochas, as contrações, Trovão partindo para buscar ajuda. Ele nos salvou, Miguel. Ela disse simplesmente. Ele salvou nosso filho. Aos poucos, com a voz entrecortada pela emoção, Ana relatou tudo o que acontecera desde que Miguel partira na noite anterior. Parecia uma eternidade, embora menos de 24 horas tivessem se passado. Contou sobre os primeiros sinais da enxurrada, como Trovão agira de forma desesperada para alertá-la, como a carregara para longe da casa segundos antes de ela ser engolida pela água. Miguel ouvia em silêncio, o rosto contorcido em uma mistura de horror e gratidão. Quando Ana chegou à parte em que Trovão partira sozinho para buscar ajuda, compreendendo a urgência do parto iminente, ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços contidos. Falei com ele antes de partir, confessou Miguel, a voz abafada entre as mãos. Como sempre faço. Pedi que cuidasse de você, mas nunca imaginei. Ele entendeu. Ana afirmou com convicção. Juro que ele entendeu cada palavra. Miguel finalmente se levantou, aproximando-se da incubadora. Gabriel dormia agora, minúsculo e perfeito, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo constante e tranquilizador. Um menino, ele murmurou maravilhado. Temos um filho. Gabriel, Ana disse. Escolhi chamar de Gabriel. Espero que não se importe. Miguel sorriu através das lágrimas. Gabriel, repetiu testando o nome. É perfeito, forte como um anjo. Como você, ela retrucou. E como Trovão. Hesitou por um momento, depois perguntou a pergunta que a atormentava. Como você conseguiu sobreviver? O que aconteceu depois que você saiu? Miguel sentou-se na beirada da cama, parecendo subitamente exausto, como se só agora, sabendo que a família estava segura, pudesse permitir-se sentir o cansaço. Mal cheguei à fazenda Mendes, começou ele. A tempestade estava piorando, mas consegui fazer a entrega. O Sr. Mendes insistiu que eu ficasse, disse que seria loucura tentar voltar naquelas condições. Ele passou a mão pelo cabelo sujo, os olhos distantes como se revivesse aquelas horas angustiantes. Resistiu de início. Só pensava em você, sozinha em casa. Mas logo ficou claro que ele estava certo. A estrada já estava ficando intransitável. Então aceitei o convite e fiquei no alojamento dos funcionários. Ana assentiu, aliviada por ele ter tomado a decisão sensata, embora parte dela quisesse que ele tivesse tentado voltar, que tivesse estado lá quando precisou. Durante a madrugada, um deslizamento bloqueou completamente a estrada. Miguel continuou. Não havia como sair dali. O Sr. Mendes ligou para os serviços de emergência, mas com tantos chamados por causa da tempestade, disseram que poderia demorar horas até conseguirem liberar o caminho. Ele fechou os punhos, a frustração daqueles momentos claramente visível em seu rosto. Eu estava enlouquecendo de preocupação. Tentei ligar para casa dezenas de vezes, mas as linhas estavam fora do ar. Quando amanheceu e a chuva diminuiu, convenci alguns funcionários a me ajudarem a tentar abrir um caminho pela encosta. Trabalhamos por horas até conseguir uma passagem estreita para um jipe. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Quando finalmente cheguei perto de casa e vi apenas água onde nossa casa deveria estar. Miguel. Ana interrompeu suavemente, segurando sua mão.
Você fez tudo o que podia. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu. Ele assentiu, mas a culpa ainda estava lá, visível em seus olhos. Comecei a procurar freneticamente, gritando seu nome. Alguns moradores locais que também tinham vindo verificar os danos me contaram que uma mulher grávida havia sido trazida para o hospital. Disseram algo sobre um cavalo e o casal da fazenda vizinha. Vim direto para cá. E aqui estão vocês. Miguel olhou novamente para o pequeno Gabriel na incubadora, depois para Ana, como se ainda não conseguisse acreditar totalmente que estavam vivos. Onde está Trovão agora? Perguntou ele subitamente. Com o Sr. Pedro, da fazenda Girassol, respondeu Ana. Ele veio buscar com um trailer. Trovão estava exausto. Nunca o vi tão cansado. Mas mesmo assim, ele se recusava a ir embora até ter certeza de que Gabriel e eu estávamos em segurança. Miguel assentiu, um novo brilho determinado em seus olhos. Preciso vê-lo. Agradecer a ele de alguma forma, mesmo que pareça absurdo agradecer a um cavalo. Não é absurdo, Ana discordou com firmeza. E tenho certeza que ele entenderá. Ele sempre entende. Nesse momento, uma leve batida na porta anunciou a volta da doutora Lúcia, acompanhada de uma enfermeira. Desculpem interromper, disse a médica sorrindo ao ver a família reunida. Mas preciso verificar os sinais vitais de Gabriel e levá-lo de volta à UTI neonatal por algumas horas. Miguel se afastou relutantemente, permitindo que a equipe médica fizesse seu trabalho. Enquanto observava a enfermeira realizar verificações na incubadora, ele sussurrou para Ana. Perdi tudo. A casa, nossas coisas, tudo o que construímos nesses anos. Não tudo, Ana corrigiu apertando sua mão. Temos um ao outro. Temos Gabriel. E temos Trovão. O resto podemos reconstruir. Quando a doutora Lúcia estava prestes a levar Gabriel, Miguel pediu. Posso tocar nele antes? A médica assentiu abrindo uma pequena portinhola na lateral da incubadora. Apenas um toque rápido. Ele ainda precisa de um ambiente controlado. Com infinito cuidado, Miguel deslizou a mão pela abertura, tocando com a ponta dos dedos a pequena mãozinha de Gabriel. O bebê, como se reconhecesse o pai, agarrou-se instantaneamente ao dedo de Miguel. Meu Deus, Miguel sussurrou emocionado. Ele é tão pequeno, mais forte, acrescentou a doutora Lúcia sorrindo. Como a mãe, sobreviveu a uma tempestade e a um nascimento nas condições mais adversas possíveis. Como todos nós, Ana disse baixinho. Após a saída da médica com Gabriel, um novo silêncio se instalou no quarto. Não era um silêncio tenso ou desconfortável, mas cheio, repleto de emoções, pensamentos não expressos, gratidão e amor. O que faremos agora? Miguel finalmente perguntou, sentado novamente na beirada da cama, segurando a mão de Ana. Não temos para onde voltar. Ana refletiu por um momento. Sr. Antônio mencionou que tem um anexo vazio na fazenda deles. Disse que podemos ficar lá enquanto nos reorganizamos. Miguel assentiu lentamente. É muito gentil da parte dele. Mas vamos precisar de um lugar nosso, especialmente agora com o bebê. Um passo de cada vez, Ana aconselhou, sentindo o cansaço voltar em força. Primeiro você precisa descansar um pouco. Parece que vai desmaiar a qualquer momento. Ele sorriu fracamente. Não vou sair do seu lado. Nunca mais. Só tem uma coisa que preciso que você faça, Ana disse, seus olhos começando a se fechar pela exaustão. Vá ver Trovão. Ele merece saber que você está bem. Que todos estamos bem graças a ele. Miguel inclinou-se beijando-a suavemente na testa. Farei isso amanhã, assim que você estiver dormindo tranquilamente. Prometo. Ana sorriu, seus olhos já fechados. Diga a ele. Diga que ele é o melhor cavalo do mundo e que Gabriel vai crescer sabendo que deve sua vida a ele. Direi. Miguel prometeu, acariciando o cabelo de Ana enquanto ela deslizava para um sono bem merecido. Cada palavra. Enquanto Ana dormia, Miguel permaneceu ao seu lado, velando seu sono, sua mente repleta de imagens, a casa destruída, o filho recém-nascido e, acima de tudo,
o incrível cavalo negro que havia salvado sua família quando ele não pôde estar lá. Um ato de heroísmo que desafiava a explicação. Um milagre em 4 patas. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e brilhante, como se a tempestade nunca tivesse acontecido. Miguel acordou com o pescoço dolorido após dormir desconfortavelmente na poltrona ao lado da cama de Ana. Ela ainda dormia profundamente, o rosto finalmente sereno após tantas horas de angústia. Ele se levantou silenciosamente, esticando os músculos doloridos. Uma enfermeira havia lhe trazido roupas limpas na noite anterior, doações do hospital para vítimas da enchente, e ele aproveitara o banheiro do quarto para tomar um banho rápido, removendo a lama e o desespero das últimas 24 horas. Aproximou-se da janela, contemplando a cidade que lentamente voltava à vida após a tempestade. Equipes de limpeza já trabalhavam nas ruas, removendo árvores caídas e detritos arrastados pela água. De longe podia ver o vale onde sua casa estivera. Agora só havia lama e destroços. Vamos reconstruir, murmurou para si mesmo, como uma promessa. De alguma forma. Um leve movimento atrás dele indicou que Ana estava acordando. Ele voltou rapidamente para o lado dela, pegando sua mão. Bom dia. Ele sussurrou beijando-lhe a testa. Ana abriu os olhos lentamente, a confusão inicial dando lugar a um sorriso cansado quando viu Miguel. Não foi um sonho. Ela disse suavemente. Você realmente está aqui? Estou aqui, ele confirmou. E não vou a lugar nenhum. Ela tentou se ajustar na cama, fazendo uma careta de dor no processo. Seu corpo ainda estava se recuperando do parto difícil e da provação física que enfrentara. Gabriel? Perguntou imediatamente. A enfermeira disse que ele teve uma boa noite. A doutora Lúcia virá examiná-lo novamente esta manhã. Depois vão trazê-lo para ficar um tempo com você. Ana assentiu, visivelmente aliviada. E Trovão, você já foi vê-lo? Miguel balançou a cabeça. Queria esperar você acordar. Não queria deixá-la sozinha. Estou bem, ela assegurou, apertando levemente a mão dele. Vá vê-lo. Ele merece saber que você está vivo depois de tudo que fez. Miguel hesitou, ainda relutante em deixá-la. Miguel, ela insistiu suavemente. Vá, por favor. Eu também ficaria mais tranquila sabendo que você o viu, que ele está bem. Finalmente, ele concordou. Após certificar-se de que Ana estava confortável e tinha tudo o que precisava, e depois de falar com a enfermeira para avisar que voltaria em algumas horas, Miguel pegou uma carona com um voluntário que estava ajudando vítimas da enchente a se deslocarem pela região. A fazenda Girassol, propriedade de Pedro, ficava a cerca de 40 minutos da cidade. Durante o trajeto, Miguel observava em silêncio a devastação deixada pela tempestade. Campos inteiros estavam submersos, cercas destruídas, animais mortos aqui e ali. A paisagem, normalmente verde e exuberante naquela época do ano, havia sido transformada em um panorama de lama e destruição. Foi a pior em décadas, comentou o motorista, um homem de meia idade chamado Joaquim. Ninguém estava preparado para isso. Miguel apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Como explicar que, em meio a tanta destruição, havia encontrado razões para ser grato? Sua casa estava perdida, mas sua família estava viva. Um milagre que devia a um cavalo. Quando finalmente chegaram à fazenda Girassol, Pedro já os aguardava no portão principal. Ele abraçou Miguel com força, algo incomum entre homens daquela região. Que bom que você está vivo, rapaz, disse ele, dando tapinhas nas costas de Miguel. Quando vi sua casa, bem, temi o pior. Graças a Trovão, Ana e o bebê estão bem, Miguel respondeu, a emoção fazendo sua voz falhar. Pedro assentiu, compreensivo. Venha, ele está no estábulo principal. Dei a ele a melhor baia, comida farta e um banho completo. Merecia isso e muito mais. Enquanto caminhavam em direção ao estábulo, Pedro contou como Trovão havia chegado exausto, mas ainda mantendo uma nobreza que impressionara a todos. Nunca vi um cavalo com aquela determinação nos olhos, comentou.
Era como se ele soubesse exatamente a importância do que tinha feito. O estábulo era amplo e arejado, com várias baias ocupadas por animais de qualidade. Mas era fácil identificar onde Trovão estava. Vários funcionários da fazenda estavam reunidos em torno de uma baia específica, todos aparentemente maravilhados com o ocupante. Ao perceberem a chegada de Miguel, os funcionários se afastaram respeitosamente, alguns cochichando entre si, apontando para o dono do cavalo-herói, como Miguel ouviu alguém dizer. E lá estava ele. Trovão, limpo e bem alimentado, parecia recuperado do esforço físico, embora ainda houvesse uma certa melancolia em seus olhos escuros, como se ele também sentisse a perda do lar que compartilhavam. No momento em que viu Miguel, porém, algo mudou. O cavalo ergueu a cabeça bruscamente, as orelhas apontadas para a frente, os olhos subitamente alertas. Um relincho baixo e vibrante escapou de suas narinas. "Trovão!" Miguel chamou, a voz embargada pela emoção. O cavalo imediatamente se aproximou da grade da baia, estendendo o focinho na direção de Miguel, que sem hesitar abriu o portão e entrou. Os funcionários observavam em silêncio, alguns visivelmente emocionados. Miguel abraçou o pescoço do animal, as lágrimas que havia contido por tanto tempo, finalmente correndo livres pelo seu rosto. "Você salvou ela", sussurrou contra a crina macia. "Você salvou nosso filho. Como posso algum dia agradecer o suficiente?" Trovão respondeu com um leve movimento de cabeça, como se entendesse perfeitamente as palavras. Seus olhos, profundos e brilhantes, pareciam dizer: "Eu só fiz o que me pediu." Por vários minutos, Miguel simplesmente permaneceu ali, abraçado ao cavalo, murmurando palavras de gratidão que sabia serem inadequadas diante da magnitude do que Trovão havia feito. O animal permanecia calmo, ocasionalmente bufando suavemente ou esfregando o focinho no ombro de Miguel, como se também estivesse aliviado por vê-lo são e salvo. "Ana queria que eu dissesse que você é o melhor cavalo do mundo." Miguel falou finalmente, afastando-se um pouco para olhar nos olhos do animal. "E que Gabriel, esse é o nome do nosso filho, vai crescer sabendo que deve a vida a você." Trovão relinchou baixinho, como se aprovasse o nome. "O bebê está bem?" perguntou Pedro, que observava a cena da entrada da baia. "Ouvi dizer que nasceu antes do tempo." "Sim, quase 2 meses prematuro", confirmou Miguel, acariciando o pescoço de Trovão. "Mas ele é forte. Os médicos estão surpresos com o quão bem ele está se desenvolvendo, considerando tudo." "Tem sangue bom", comentou Pedro sorrindo. "Filho de pais fortes." Miguel assentiu, ainda absorvendo o milagre que era seu filho ter sobrevivido a circunstâncias tão adversas. "E agora?" perguntou Pedro, expressando a pergunta que pairava na mente de todos. "Qual o plano depois que Ana e o bebê receberem alta?" Miguel suspirou, acariciando distraidamente as crinas de Trovão. "Não sei ao certo. Perdemos tudo. A casa, os móveis, as roupas, até os documentos. O Sr. Antônio ofereceu o anexo da fazenda dele por enquanto, mas precisamos recomeçar do zero." Pedro fez um gesto abrangente com o braço, indicando a propriedade ao redor. "Tenho mais terras do que posso cuidar sozinho, Miguel. Sempre precisei de um bom capataz, alguém que entenda de cavalos. A casa do antigo administrador está vazia desde que ele se mudou para a capital no ano passado. Se você quiser..." Miguel piscou, surpreso com a oferta inesperada. "Pedro, eu não sei o que dizer." "Diga sim", respondeu Pedro simplesmente. "A região precisa de gente como você e Ana. E eu estou ficando velho demais para cuidar de tudo sozinho." "Eu precisaria conversar com Ana, claro", Miguel disse, ainda assimilando a proposta. "Naturalmente", concordou Pedro. "Pense nisso. A oferta está de pé." Ele se afastou discretamente, deixando Miguel novamente sozinho com Trovão. O cavalo parecia estranhamente atento à conversa, seus olhos alternando entre os 2 homens. "O que você acha, companheiro?" Miguel perguntou como se realmente esperasse uma resposta. "Acha que deveríamos aceitar?" Trovão relinchou suavemente, batendo uma das patas no chão.
Miguel sorriu. Também acho que é uma boa ideia. Ana tem falado em se estabelecer em algum lugar mais próximo da cidade, especialmente agora com o bebê. Ele fez uma pausa, subitamente tomado pela realidade de que era pai. Um pai que quase perdera tudo, mas que por um milagre, o milagre chamado Trovão, ainda tinha sua família. Venha, disse ele, pegando o cabresto que estava pendurado na lateral da baia. Vamos dar uma volta. Quero ver essa propriedade melhor. Trovão aceitou prontamente o cabresto, seguindo Miguel para o lado de fora do estábulo. O sol da manhã banhava os campos em uma luz dourada, dando à paisagem um ar quase irreal depois da devastação da tempestade. Caminhando lado a lado, homem e cavalo percorreram os arredores da fazenda. Miguel falava baixinho, contando a Trovão sobre Gabriel, sobre como estava ansioso para que Ana visse o bebê crescer, sobre os planos que começavam a se formar em sua mente para o futuro. E Trovão escutava, as orelhas atentas, os olhos atentos, como o amigo fiel que sempre fora. De certa forma, pensou Miguel, Trovão sempre havia sido mais que um cavalo. Havia sido uma presença constante, quase uma consciência externa que os guiava. E agora, mais do que nunca, era parte indispensável da família. Não apenas um animal, mas um salvador, um guardião, um herói de 4 patas cuja coragem desafiara toda a explicação racional. Vamos para casa, Miguel disse finalmente quando o sol já estava alto no céu. Ana deve estar esperando notícias suas. E enquanto guiava Trovão de volta ao estábulo, preparando-se para retornar ao hospital, Miguel sentiu uma certeza profunda se formar em seu coração. Não importava o que o futuro reservasse, enquanto estivessem juntos, ele, Ana, Gabriel e Trovão encontrariam um modo de superar qualquer tempestade. Uma semana se passou. Os dias no hospital transformaram-se numa rotina quase confortável. Miguel dividindo seu tempo entre ficar ao lado de Ana, visitar Gabriel na UTI neonatal e ocasionalmente ir à fazenda Girassol para verificar Trovão e discutir detalhes com Pedro sobre o emprego que havia aceitado, após uma animada conversa com Ana. Gabriel surpreendia os médicos a cada dia. Apesar da prematuridade, seus pulmões desenvolviam-se bem, e ele já havia ganhado peso suficiente para que a doutora Lúcia começasse a falar em alta hospitalar. Nunca vi um prematuro de quase 2 meses tão forte, comentou ela durante a visita matinal, enquanto Ana amamentava o bebê. Ele tem uma vontade de viver impressionante. Teve que lutar desde o primeiro instante, respondeu Ana, olhando com ternura para o filho. Acho que isso fortalece a gente. A doutora Lúcia sorriu, assentindo. Se ele continuar assim, vocês poderão levá-lo para casa em poucos dias. Casa, repetiu Ana pensativamente. A palavra tinha adquirido um novo significado. Não era mais o pequeno rancho que haviam perdido, mas a promessa da casa do administrador na fazenda Girassol, que Miguel descrevera com entusiasmo, maior, mais próxima da cidade, com um quarto perfeito para o bebê e espaço suficiente para Trovão ter seu próprio cercado ao lado. A princípio vocês precisarão trazer Gabriel para acompanhamento semanal, continuou a médica. E há alguns cuidados extras por ele ser prematuro, mas explicarei tudo detalhadamente antes da alta. Ana agradeceu, ajustando Gabriel nos braços. Ele havia terminado de mamar e agora olhava para ela com aqueles olhos escuros, tão parecidos com os de Miguel, ainda sem foco definido, mas já curiosos, explorando o mundo ao seu redor. Você vai conhecer sua nova casa em breve. Ela sussurrou para o filho. E vai conhecer Trovão também. Ele está ansioso para te ver. Falava do cavalo como se fosse uma pessoa, um parente próximo esperando ansiosamente a chegada do novo membro da família. E de certa forma, Ana sentia que era exatamente isso. Trovão havia se tornado mais que um animal. Era seu salvador, o guardião do filho. Um vínculo indissolúvel havia se formado entre eles naquela noite de tempestade. Miguel entrou no quarto pouco depois da saída da médica, trazendo um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. — O que é isso? — perguntou Ana curiosa.
Um presente para Gabriel. Ele respondeu sorrindo timidamente. Na verdade, foi ideia da Dona Zélia. Ela o fez. Ana colocou o bebê adormecido no pequeno berço ao lado da cama e abriu o pacote cuidadosamente. Dentro havia um cavalinho de pano, feito de retalhos pretos com crinas de lã escura, uma representação inequívoca de Trovão. É para ele nunca esquecer quem o salvou, Miguel explicou, sentando-se na beirada da cama. Mesmo quando for grande demais para acreditar na história. Ana segurou o brinquedo contra o peito, emocionada. É perfeito. Ele nunca vai esquecer. Vamos nos certificar disso. Naquela tarde, Miguel trouxe novidades da fazenda. Pedro havia começado a preparar a casa do administrador, pintando paredes, consertando o que precisava de reparos. A comunidade local, ao saber da história de Ana, Gabriel e Trovão, organizaram uma campanha para arrecadar itens essenciais para a família: roupas, utensílios domésticos, móveis básicos. Até mesmo um berço havia sido doado por uma família cujos filhos já haviam crescido. As pessoas têm sido tão generosas, Ana comentou maravilhada. Nem sabem quem somos. A história de Trovão se espalhou. Miguel explicou. Todo mundo está falando sobre o cavalo que salvou uma mulher grávida durante a tempestade. Algumas versões até exageram, dizendo que ele entregou o bebê, como uma parteira de 4 patas. Ana riu, imaginando a cena absurda. Bem, ele fez tudo, menos isso. Pedro disse que há até repórteres do Jornal da Capital querendo fazer uma matéria, continuou Miguel. Mas ele os manteve afastados, disse que respeitaria nossa privacidade. Ana assentiu, agradecida. A última coisa que queria era transformar sua experiência traumática em um espetáculo público, por mais extraordinária que fosse a história de Trovão. 3 dias depois, após uma bateria final de exames e muitas recomendações da equipe médica, Gabriel recebeu alta hospitalar. Ana, já recuperada do parto, esperava ansiosa no quarto com uma pequena bolsa contendo as poucas roupinhas e fraldas que haviam conseguido com doações do hospital e amigos. Miguel entrou, carregando uma cadeirinha para transporte de bebês. Um presente de último minuto do senhor Antônio e Dona Zélia. Estamos prontos? Perguntou ele, colocando a cadeirinha sobre a cama. Ana assentiu, um misto de excitação e apreensão percorrendo seu corpo. Era um novo capítulo que começava. Levar Gabriel para casa, para um lugar que ainda não conhecia, para iniciar uma vida que não haviam planejado. Uma enfermeira trouxe Gabriel, perfeitamente embrulhado em um cobertor azul claro. O bebê dormia tranquilamente, alheio à importância do momento. Ana o pegou, beijando sua testa antes de acomodá-lo na cadeirinha de transporte. Lembre-se de todas as recomendações, a enfermeira repetiu. E qualquer coisa fora do normal, não hesitem em voltar ou ligar. A doutora Lúcia deixou o número pessoal dela. Após os últimos agradecimentos à equipe médica, a pequena família finalmente deixou o hospital. O sol brilhava intensamente lá fora, como uma bênção sobre o novo começo. Pedro os esperava em uma caminhonete confortável, adaptada especialmente para a ocasião, com um lugar seguro para fixar a cadeirinha de bebê. Ele sorriu ao vê-los, descendo para ajudar com a pequena bagagem. Bem-vindo ao mundo exterior, pequeno Gabriel, disse ele, olhando para o bebê adormecido. Está um belo dia para conhecer sua nova casa. A viagem até a fazenda Girassol foi tranquila. Ana mantinha os olhos fixos em Gabriel, verificando a cada minuto se ele estava confortável, se respirava bem, se o cinto de segurança da cadeirinha estava adequadamente ajustado. Miguel, por sua vez, alternava entre olhar pela janela para a paisagem que seria seu novo lar e observar a esposa e o filho com uma expressão de admiração silenciosa. Trovão está esperando por vocês, comentou Pedro enquanto dirigia. Nunca vi um cavalo tão inquieto. É como se ele soubesse que hoje é um dia especial. Ele sabe, afirmou Ana com convicção. Sempre soube mais do que imaginamos. Quando finalmente chegaram à entrada da fazenda, Ana sentiu uma onda de emoção. O arco de madeira com o nome Fazenda Girassol, entalhado. Os campos verdes estendendo-se a perder de vista. As construções sólidas e bem cuidadas.
Tudo emanava uma sensação de solidez e permanência que contrastava fortemente com a incerteza dos últimos dias. Vamos primeiro para a casa, para você e Gabriel descansarem da viagem, sugeriu Miguel. Depois posso levar vocês para ver Trovão. Mas assim que a caminhonete parou no pátio central, entre a casa principal e os estábulos, um relincho alto e inconfundível cortou o ar. Ana olhou pela janela e lá estava ele. Trovão, no cercado próximo ao estábulo, agitado, batendo os cascos no chão, como se pedisse para ser liberado. Parece que ele tem outros planos, comentou Pedro rindo. Acho que alguém não quer esperar para dar as boas-vindas. Ana olhou para Miguel, os olhos brilhando de emoção. Podemos ir vê-lo primeiro? Por favor? Miguel hesitou, olhando para Gabriel. Você acha que não é muito cedo para levar o bebê ao estábulo? A poeira, os cheiros. Estamos ao ar livre, Ana argumentou. E o cercado de Trovão está limpo, você mesmo disse. Além disso, Gabriel precisa conhecer quem salvou sua vida. Após um breve momento de reflexão, Miguel concordou. Com extremo cuidado, ele retirou a cadeirinha do carro, carregando-a, enquanto Ana, ainda um pouco fragilizada, caminhava lentamente ao seu lado. Pedro o seguia a uma distância respeitosa, entendendo a importância daquele momento para a família. Trovão havia parado de relinchar, mas mantinha-se atento, as orelhas apontadas para a frente, os olhos fixos no grupo que se aproximava. Quando chegaram ao cercado, ele se aproximou imediatamente da grade, estendendo o focinho como se tentasse farejar o pequeno pacote que Miguel carregava. Trovão, Ana chamou suavemente, acariciando o pescoço do animal. Viemos apresentar alguém a você. Miguel aproximou a cadeirinha, posicionando-a de modo que Trovão pudesse ver o bebê. Gabriel, como se sentisse a importância do momento, abriu os olhos naquele exato instante. O cavalo permaneceu imóvel, observando a pequena criatura com uma atenção quase solene. Depois, com delicadeza surpreendente para um animal daquele porte, estendeu o focinho até quase tocar o rosto do bebê. Este é Gabriel, Ana disse, a voz embargada pela emoção. Ele está vivo por sua causa. Trovão bufou suavemente, o hálito quente agitando levemente o cobertor de Gabriel. O bebê, em vez de chorar como seria natural, manteve os olhos abertos, fixos na grande figura escura que o observava. É impressão minha, comentou Pedro em voz baixa. Ou eles estão se reconhecendo? Miguel apenas assentiu, incapaz de falar. Havia algo de místico, quase sobrenatural naquele encontro. O poderoso animal que se arriscara para salvar uma vida ainda não nascida, agora finalmente face a face com o fruto de seu heroísmo. Depois de alguns momentos de contemplação mútua, Trovão recuou ligeiramente, sacudindo a cabeça como se estivesse satisfeito. Gabriel, por sua vez, fechou novamente os olhos, voltando ao sono pacífico. Acho que foi aprovado, brincou Miguel, enxugando discretamente uma lágrima. Ana sorriu, acariciando uma última vez o focinho de Trovão antes de se afastar. Agora sim, podemos ir para casa. Nossa família está completa. E enquanto caminhavam em direção à casa que seria seu novo lar, Ana não pôde deixar de olhar para trás uma última vez. Trovão permanecia no mesmo lugar, a figura imponente recortada contra o céu azul, como um guardião silencioso prometendo proteção eterna. Um milagre de 4 patas que havia mudado suas vidas para sempre. Os meses seguintes trouxeram uma adaptação gradual à nova vida. A casa do administrador, embora simples, revelou-se espaçosa e acolhedora, com janelas amplas que permitiam a entrada de luz natural e uma varanda que circundava toda a construção. Ana havia transformado o quarto adjacente ao deles em um berçário perfeito para Gabriel, decorando-o com cortinas feitas por ela mesma e móveis doados pelos moradores locais. Miguel assumira suas funções na fazenda com dedicação, revelando um talento natural para a administração que até Pedro se surpreendera. Você nasceu para isso, rapaz, comentava frequentemente o fazendeiro, satisfeito com a escolha que fizera.
mas era a relação entre Trovão e Gabriel que mais chamava a atenção de todos. Desde o primeiro encontro, um vínculo inexplicável havia se formado. Ana passou a estabelecer uma rotina. Todas as tardes, se o tempo permitisse, levava o bebê para visitar o cavalo. Colocava um cobertor sob a sombra de uma árvore próxima ao cercado e sentava-se com Gabriel, conversando com Trovão que invariavelmente se aproximava, observando o bebê com uma atenção quase humana. É como se ele estivesse montando guarda, comentou Miguel certa vez, ao encontrá-los nessa posição, verificando se o trabalho dele está progredindo bem. E progredia. Gabriel, apesar da prematuridade, desenvolvia-se a passos largos. As visitas semanais ao hospital foram reduzidas para quinzenais, depois mensais, até que a doutora Lúcia finalmente o declarou um milagre ambulante. Ele já está até acima do peso esperado para a idade corrigida, explicou a médica durante a última consulta de acompanhamento quando Gabriel completara 6 meses. E o desenvolvimento neurológico está absolutamente dentro do esperado. É como se ele nunca tivesse sido prematuro. Ana e Miguel trocaram olhares cúmplices. Sabiam que o milagre tinha nome e 4 patas. Quando Gabriel completou 9 meses, já conseguia sentar-se sozinho e balbuciava sons que Ana jurava serem tentativas de dizer Trovão. Até a doutora Lúcia, acostumada a feitos extraordinários em sua longa carreira, surpreendeu-se com uma visita à fazenda. Nunca vi nada parecido, admitiu ela, observando como Gabriel se agitava e sorria amplamente sempre que Trovão se aproximava do cercado. É como se houvesse uma comunicação entre eles. Eles têm uma história juntos, explicou Ana simplesmente. Começa mesmo antes de Gabriel nascer. Numa tarde particularmente agradável de primavera, quando Gabriel já havia completado 1 ano, algo extraordinário aconteceu. Ana estava sentada sob a árvore habitual, com o menino brincando com blocos coloridos sobre o cobertor. Miguel trabalhava no outro lado da propriedade e Pedro havia ido à cidade resolver assuntos bancários. Trovão pastava tranquilamente no cercado próximo, erguendo ocasionalmente a cabeça para verificar mãe e filho, como era seu costume. De repente, Gabriel abandonou os blocos e começou a engatinhar decidido em direção à cerca. Ana, distraída com um bordado, só percebeu quando o filho já estava a meio caminho. «Gabriel!» chamou ela, levantando-se rapidamente. «Volte aqui, filho, é perigoso». Mas o menino continuou determinado. Antes que Ana pudesse alcançá-lo, ele chegou à cerca, agarrando-se às ripas de madeira e puxando-se para ficar em pé, algo que até então só conseguira fazer com apoio de móveis. Trovão, percebendo a aproximação, caminhou calmamente até a cerca, baixando a cabeça ao nível do pequeno visitante. Gabriel, equilibrando-se precariamente, estendeu a mão rechonchuda e tocou o focinho do cavalo. «Vão», disse ele claramente, sua primeira palavra reconhecível. Ana congelou onde estava, a poucos passos de distância, testemunhando o momento com o coração disparado. Num misto de medo e maravilhamento, viu como Trovão permanecia perfeitamente imóvel, permitindo que as pequenas mãos de Gabriel explorassem seu focinho. «Vão», repetiu Gabriel, rindo com deleite. Só então Ana se aproximou, cautelosamente, com medo de assustar tanto o cavalo quanto a criança e provocar algum acidente. Mas não havia necessidade de preocupação. Trovão permanecia gentil, paciente, enquanto Gabriel dava tapinhas desajeitados em seu focinho. Sua primeira palavra, Ana sussurrou emocionada. E não foi mamãe ou papai, foi Trovão. Como se entendesse, o cavalo bufou suavemente, seu hálito quente agitando os cabelos escuros de Gabriel, que riu novamente, encantado com a sensação. Naquela noite, quando Miguel voltou cansado do trabalho, foi recebido com a notícia extraordinária. «Tenho certeza que ele falou Trovão», insistiu Ana, enquanto Gabriel dormia pacificamente no berço. «Foi tão claro quanto estou falando com você agora». Miguel sorriu, beijando a testa da esposa. «Por que estou tão pouco surpreso? Acho que sempre soube que o primeiro amor dele seria aquele cavalo teimoso». A história da primeira palavra de Gabriel espalhou-se rapidamente pela comunidade,
acrescentando mais uma camada ao já lendário vínculo entre o bebê e o cavalo. Logo, Pedro começou a receber visitantes inesperados na fazenda. Famílias com crianças que queriam ver o cavalo herói e o bebê milagre, como haviam se tornado conhecidos. Estamos virando atração turística, brincou Miguel certa manhã, ao ver mais um carro desconhecido estacionando próximo à porteira principal. Ana, no entanto, mostrava-se cada vez mais preocupada com a atenção indesejada. Gabriel não é uma exposição de zoológico, comentou após recusar educadamente o pedido de uma família para fotografar o menino com Trovão. E Trovão merece tranquilidade depois de tudo que fez. Seguindo essa preocupação, Pedro finalmente instalou uma placa discreta na entrada da fazenda. Respeitamos sua curiosidade sobre Trovão e Gabriel, mas pedimos que respeitem nossa privacidade. Obrigado pela compreensão. A medida reduziu significativamente as visitas não convidadas, permitindo que a família retomasse sua rotina em paz. À medida que Gabriel crescia, sua conexão com o Trovão apenas se fortalecia. Aos 15 meses, quando começou a dar os primeiros passos independentes, era sempre em direção ao cercado do cavalo que ele se dirigia, gritando: "Vão, vão!", com entusiasmo. Aos 18 meses, já era capaz de chamar o cavalo pelo nome completo, e Trovão invariavelmente respondia, aproximando-se da cerca para receber as carícias do pequeno amigo. Foi próximo ao segundo aniversário de Gabriel que o momento mais tocante dessa relação extraordinária aconteceu. Miguel havia construído uma pequena plataforma de madeira junto à cerca, para que Gabriel pudesse ficar à altura do focinho de Trovão, sem precisar ser erguido pelos pais. O menino passava horas ali, conversando com o cavalo em sua língua infantil que misturava palavras reais com sons inventados. Numa tarde ensolarada, Ana observava de longe essa interação habitual, quando notou algo diferente. Gabriel, normalmente agitado e falante, estava incomumente quieto, a cabecinha escura inclinada como se estivesse concentrado em algo que Trovão lhe comunicava. De repente, o menino virou-se para ela e, com uma clareza surpreendente para uma criança tão jovem, disse: "Mamãe, Trovão salvou nós." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Claro, eles haviam contado a história para Gabriel inúmeras vezes, como uma espécie de conto de ninar. Mas a forma como ele disse naquele momento, olhando seriamente para Trovão e depois para ela, parecia carregar uma compreensão muito além de seus poucos anos. "Sim, meu amor", ela respondeu, aproximando-se. "Trovão nos salvou, a você e a mim." Gabriel assentiu solenemente, voltando sua atenção para o cavalo. "Obrigado, Trovão", disse ele, abraçando o focinho do animal com seus bracinhos rechonchudos. Trovão permaneceu imóvel, apenas fechando os olhos como se saboreasse o momento. Ana sentiu lágrimas nos olhos ao testemunhar aquela cena. Seu filho, que só estava vivo graças à coragem extraordinária daquele animal, agora expressando gratidão de uma forma que parecia transcender sua idade. Naquela noite, Ana contou a Miguel sobre o incidente. "Às vezes", disse ela pensativamente, enquanto observavam Gabriel dormindo, o brinquedo de cavalo negro firme em seus braços como sempre, "me pergunto se existe algo mais nessa ligação entre eles. Algo que não conseguimos entender completamente." Miguel passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para perto. "Talvez existam coisas neste mundo que não precisam ser explicadas, apenas aceitas como o milagre que são." Ela assentiu, recostando a cabeça no ombro do marido. Em sua mente, repassava a imagem que nunca a abandonava. Trovão galopando pela tempestade, determinado a salvar uma vida que nem mesmo conhecia ainda. Um ato de coragem e devoção que desafiava explicações racionais. Talvez Miguel estivesse certo. Talvez alguns milagres não precisassem ser compreendidos, apenas celebrados. E eles celebravam diariamente, na forma daquela amizade improvável entre um menino e um cavalo, unida por uma tempestade que quase tirara tudo deles, mas que, ao final, lhes dera muito mais do que jamais poderiam imaginar. "Acho", sussurrou Ana, olhando para o filho adormecido, "que somos as pessoas mais sortudas do mundo."
Miguel beijou-lhe a testa suavemente. Com certeza somos. Graças a um cavalo teimoso que se recusou a desistir de vocês. Lá fora, como se tivesse ouvido seu nome ser mencionado, Trovão relinchou suavemente na noite. Um som que, para aquela família, havia se tornado sinônimo de proteção, de milagre, de amor incondicional. 5 anos se passaram. A fazenda Girassol florescia sob a administração de Miguel, que agora era sócio minoritário de Pedro. A casa que havia sido emprestada tornara-se oficialmente deles, com algumas expansões e melhorias ao longo dos anos. Ana abrira um pequeno ateliê de costura na cidade vizinha, onde suas criações artesanais, especialmente os cavalinhos de pano inspirados em Trovão, faziam grande sucesso. Gabriel crescera como uma criança saudável, vivaz e curiosa. Ninguém que o visse correndo pelos campos, com seus cabelos escuros ao vento e o sorriso luminoso, imaginaria que ele nascera prematuro durante uma tempestade devastadora. Aos 7 anos recém-completados, era um menino alto para a idade, de olhos vivos, e uma conexão com animais que maravilhava a todos. Mas era seu vínculo com Trovão que continuava sendo verdadeiramente extraordinário. O cavalo negro, agora com 15 anos, já mostrava sinais da idade, alguns pelos brancos na crina, um passo mais comedido. Mas sua devoção ao menino permanecia inabalável. Todos os dias, pontualmente às 4 da tarde, Trovão se posicionava no portão do cercado, esperando Gabriel voltar da escola. Naquela tarde de outono não foi diferente. Trovão já aguardava quando o ônibus escolar parou na entrada da fazenda. Gabriel desceu correndo, a mochila balançando nas costas, agitando alegremente a mão para se despedir dos colegas. "Trovão!" gritou ele, disparando pelo caminho de terra que conhecia tão bem. "Tenho uma surpresa para você hoje." O cavalo relinchou em resposta, sacudindo a cabeça como se entendesse perfeitamente. Ana observava a cena da varanda, uma xícara de chá nas mãos, o coração cheio daquela mesma gratidão que sentia todos os dias ao ver seu filho e seu Salvador juntos. Nunca deixava de maravilhar-se com o milagre que era aquela amizade. Gabriel abriu o portão do cercado, privilégio que ganhara recentemente, após demonstrar responsabilidade suficiente, e entrou, aproximando-se de Trovão com a mochila ainda nas costas. "Hoje a professora pediu para desenharmos nosso melhor amigo", disse ele, já abrindo a mochila para tirar uma folha de papel. "Adivinha quem eu desenhei?" Trovão inclinou a cabeça como se realmente tentasse adivinhar, arrancando uma risada cristalina de Gabriel. "Você, bobo." O menino segurou o desenho na altura dos olhos do cavalo. "Olha, desenhei você me salvando da tempestade, como mamãe sempre conta." A professora ficou impressionada. Disse que nunca viu um desenho tão detalhado feito por alguém da minha idade. O desenho, de fato, era surpreendente para uma criança de 7 anos. Mostrava um cavalo negro galopando através da chuva, carregando uma mulher de barriga grande. Os traços eram simples, mas expressivos, captando a urgência e a coragem do momento. "A professora não acreditou quando contei que a história é verdadeira", continuou Gabriel, colocando o desenho cuidadosamente de volta na mochila. "Ela disse que vou ganhar o prêmio de melhor história na Feira de Ciências do mês que vem." Trovão bufou suavemente, esfregando o focinho no ombro do menino em um gesto que parecia de aprovação. Gabriel abraçou o pescoço do animal, como fazia desde que era pequeno o suficiente para mal alcançar suas patas. "Você é o melhor cavalo do mundo inteiro", murmurou ele. "E o melhor amigo também." Ana sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Cenas como aquela eram comuns, mas nunca deixavam de emocioná-la. Sabia, no entanto, que tinha uma conversa difícil pela frente. O veterinário havia visitado Trovão 2 dias antes e confirmado o que já suspeitavam. O cavalo começava a desenvolver problemas nas articulações, comuns na idade, mas que eventualmente limitariam sua mobilidade. "Não é nada imediato", explicara o Dr. Ramírez. "Ele ainda tem bons anos pela frente, mas vocês deveriam começar a prepará-lo para uma aposentadoria tranquila. Nada de montaria pesada, longas cavalgadas, esse tipo de coisa." Miguel ficara particularmente abalado com a notícia.
Ele ainda é jovem para um cavalo, comentara, enquanto discutiam o assunto na cama, depois que Gabriel adormecera. 15 anos não é tanto assim. Mas são 15 anos intensos, Ana respondera suavemente. E aquela noite, aquela tempestade, você sabe como ele se esforçou. O Dr. Ramírez disse que esforços extremos podem acelerar o envelhecimento das articulações. A ideia de que o ato heróico de Trovão pudesse ter contribuído para seu envelhecimento prematuro trouxe uma nova camada de emoção ao já complexo sentimento de gratidão que compartilhavam. Agora, observando Gabriel e Trovão juntos no cercado, Ana pensava em como e quando contar ao filho que seu melhor amigo estava envelhecendo. Aos 7 anos, Gabriel já tinha alguma compreensão sobre o ciclo da vida. Haviam perdido uma vaca idosa no ano anterior e Pedro fizera questão de explicar de forma simples e direta que todos os seres vivos, eventualmente, envelheciam e morriam. Mas Trovão era diferente. Ele não era apenas um animal da fazenda. Era o herói da família, o salvador, o guardião. Para Gabriel, era quase como um segundo pai. Miguel se juntou a Ana na varanda, tirando-a de seus pensamentos. Ele passou o braço pelos ombros dela, seguindo seu olhar para o cercado onde Gabriel agora montava no lombo de Trovão, sem sela, apenas segurando-se na crina como sempre fizera desde que aprendera a montar. Acha que devemos dizer a ele, perguntou Ana em voz baixa, sobre as articulações? Miguel pensou por um momento. Acho que sim. Ele é mais maduro do que a idade indica, e tem o direito de aproveitar cada momento que puder com Trovão, sabendo que esses momentos são preciosos. Ana assentiu. Havia sabedoria nas palavras do marido. Desde a tempestade que quase tirara tudo deles, haviam aprendido a valorizar cada instante, cada pequena alegria. Talvez essa fosse mais uma lição importante para Gabriel aprender, sobre apreciar o tempo que temos com aqueles que amamos, enquanto o temos. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Gabriel se preparava para dormir, Ana e Miguel sentaram-se na beirada de sua cama para a conversa. Com palavras simples e gentis, explicaram sobre o envelhecimento de Trovão, sobre as articulações que começavam a doer, sobre como era importante agora cuidar dele como ele havia cuidado deles. Para surpresa de ambos, Gabriel ouviu tudo com uma compostura impressionante. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Em vez disso, fez perguntas práticas. O que podiam fazer para ajudar Trovão a ficar confortável? Haveria remédios que pudessem aliviar as dores? Ele ainda poderia montar se fosse gentil? Claro que pode, assegurou Miguel. Só precisamos ter mais cuidado, fazer passeios mais curtos, evitar terrenos muito acidentados. Gabriel assentiu pensativo. Vou fazer um plano, decidiu, com a determinação típica de sua idade. Um plano para cuidar do Trovão, assim como ele cuidou de mim e da mamãe. Ana puxou o filho para um abraço apertado, emocionada com sua maturidade. Isso é uma ideia maravilhosa, meu amor. Nas semanas seguintes, Gabriel dedicou-se de corpo e alma ao seu plano de cuidados para Trovão. Com a ajuda da professora, pesquisou sobre saúde equina e artrite em cavalos. Preparou um cronograma detalhado de escovação diária, que, segundo suas pesquisas, ajudava na circulação. Pediu ao Dr. Ramírez que o ensinasse exercícios leves que poderia fazer com Trovão para fortalecer os músculos sem forçar as articulações. Toda a fazenda se envolveu no projeto. Pedro ajudou a adaptar o cercado para incluir um abrigo mais confortável. Os funcionários se revezavam para verificar se Trovão estava bem nos dias em que Gabriel estava na escola. Até mesmo a doutora Lúcia, que acompanhara Gabriel desde seu nascimento prematuro e agora era amiga da família, trouxe de uma conferência médica um suplemento especial para articulações de cavalos. É a mesma ideia dos suplementos que damos para pacientes humanos com artrite, explicou ela, só que adaptado para cavalos. Um mês depois da conversa inicial, numa tarde ensolarada de domingo, a família inteira, agora aumentada com a chegada de Sofia, a irmãzinha de 2 anos que completara a felicidade do casal, reuniu-se no campo para uma celebração especial.
Era o aniversário de Trovão, ou pelo menos a data aproximada que Miguel sempre considerara como tal, já que o cavalo chegara à fazenda deles como um potro jovem sem registro formal. Gabriel havia planejado cada detalhe. Uma cenoura especial com um laço azul, um cobertor novo e macio para o abrigo, e um livro artesanal feito por ele mesmo intitulado As Aventuras de Trovão, o Cavalo Herói, contando com palavras e desenhos a história da noite da tempestade e todos os anos que se seguiram. Este é meu presente para você, disse Gabriel solenemente, mostrando o livro a Trovão. Assim todo mundo vai saber para sempre o que você fez. Trovão, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se e tocou o livro com o focinho. Depois, para surpresa de todos, dobrou levemente as patas dianteiras, baixando-se como em uma reverência antes de erguer-se novamente. Ele fez uma mesura, exclamou Sofia, batendo palmas encantada. Acho que ele está agradecendo, disse Ana, a voz embargada pela emoção. Gabriel sorriu, acariciando o pescoço do amigo. Não, mamãe. Ele está dizendo que a história ainda não acabou. Temos muitas aventuras pela frente, só que agora sou eu quem vou cuidar dele. Miguel abraçou Ana pelos ombros, enquanto Sofia corria em círculos ao redor deles, rindo. O sol começava a se pôr, banhando a cena com uma luz dourada que parecia santificar aquele momento de comunhão entre humanos e animal. Ana olhou para sua família, Miguel, forte e protetor ao seu lado. Gabriel, crescendo com uma sabedoria que vinha tanto da cabeça quanto do coração. Sofia, trazendo nova alegria à família. E Trovão, o improvável herói que transformara uma tragédia em um novo começo. Ele está certo, você sabe, murmurou para Miguel. A história nunca realmente acaba. Mesmo quando Trovão for velho demais para galopar, mesmo quando não estiver mais conosco fisicamente, o que ele fez viverá para sempre. Através de Gabriel, através de nós, através de quem quer que ouça sobre o cavalo que entendeu o valor de uma promessa. Miguel beijou-lhe a testa suavemente. Algumas histórias são boas demais para terminarem, concordou. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, Trovão levantou a cabeça e soltou um relincho longo e melodioso, um som que, para aquela família, seria sempre o som da esperança, da coragem e do mais puro amor.